meus amores, tudo bem com vocês? A nossa aula hoje vai ser de geografia e nós vamos falar sobre a relação entre os rios e os seres humanos, que está lá no nosso livro, na página 39. A utilização dos rios. Os rios têm grande importância para os seres humanos, porque fornecem a água necessária para a vida. Entre outras coisas, a água dos rios é utilizada no preparo de alimentos, na manutenção da higiene pessoal e na limpeza da casa. Os rios também são bastante aproveitados para a navegação, transporte de carga e de pessoas e para a irrigação, melhorando a terra das plantações. Além disso, muitos rios, em geral, os de planalto, atravessam terrenos acidentados e dão origem a quedas d'água, como cascatas e cachoeira. A força das águas é aproveitada para a produção de energia elétrica, chamadas usinas hidrelétricas, que geram essa energia por meio de turbinas acionadas por uma corrente de água e distribuem-na para as casas, indústria, o comércio, as ruas, fazendas e etc. Então aqui está falando sobre a utilização da água, né? O tanto que a água ela é importante na vida das pessoas. E também é através do que? Da água que é gerada energia, né? Que essa energia ela é repassada para as cidades, né, para o comércio, para as indústrias. Então, é através de quê? Das usinas hidrelétricas. O que é usinas hidrelétricas? É a transformação, né, da água, a transformação da energia da água em eletricidade. Então, nós dependemos do quê? Da água para gerar essa eletricidade. Então, nós temos aqui uma imagem que está mostrando aqui de uma usina hidrelétrica, o processamento que eles fazem para poder essa água gerar energia. Então, o que acontece? Eles fazem o quê? Uma barragem, né? E essa barragem, eles represam a água do rio quando eles não desviam o curso do rio e eles colocam eles em canos, em canais, né? E esses canais, ele faz o quê? Eles chegam até essa turbina, né? Ela gira, né? Ela vai girando e vai fazendo com que a água gira mais forte, mostra até quando surge o quê? Gera a energia elétrica que é passada através de quê? De fios, né? Pelos postes que chegam até a cidade. A força que move as turbinas de uma usina vem da queda d'água de um rio, mas pode vir também da força do volume de água. Então o que acontece? Quanto mais a força da água vem canalizada sobre essa turbina, mais energia vai ser gerada, né? Então, da onde que surge a nossa energia? Ela vem daqui, ó, das usinas hidrelétricas. Para uma usina hidrelétrica funcionar, é preciso construir uma barragem que servirá para armazenar a água em represas. Então, eles represam a água, né? Faz essa barragem para que essa água ela seja canalizada, que chega até essa turbina para poder fazer a geração de energia. É possível atravessar os rios utilizando pontes ou navegando por seus cursos. Os rios pelos quais é possível navegar são chamados de navegáveis e são utilizados para o transporte de pessoas e cargas. Os meios de transporte que se locomovem pelos rios são chamados de fluviais. O que é transporte fluviais? Transporte fluviais é aquele transporte que ele utiliza o rio como vias para o quê? Para navegações, né? Então nós temos aqui uma foto aqui, ó, de um barco, né? Um navio que ele é utilizado como transporte de pessoas
nos lugares onde não tem como as pessoas se locomoverem de outra forma. Então eles usam o quê? As embarcações. Então, tipo assim, lá no Pará, tem parte do Pará que tem cidades que as pessoas não andam de a pé, não andam de carro, não andam de moto, porque não existe estradas assim. As estradas que tem lá é através do que? Do rio, né? Então as pessoas usam muito essas embarcações para se locomover de um lugar para outro. Por isso que são chamados de transportes fluviais, é porque ele anda pela água, né? É necessário que a profundidade do rio, sua largura e seu volume de água seja adequado para o tráfego dos transportes fluviais, como navios, barcos, balsas, jangadas, caiaques e outros tipos de embarcação. O que acontece? É, um rio, para ele ser navegável, ou seja, as pessoas puderem andar por ele tem que ser o quê? Um rio largo, né? Ele tem que ser um rio que seja fundo, que tenha muita água, para poder não acontecer nenhum tipo de acidente, né? Então, geralmente, aqui fala que os rios navegáveis, né, são chamados rios navegáveis porque por isso, por eles ser um rio que eles não têm queda d'água, que eles não têm cachoeira, né? Então, eles se tornam o quê? Navegáveis por isso. Diferente do rio que às vezes eles pegam para fazer as usinas hidrelétricas. São rios que têm queda d'água, cachoeira, porque com isso faz com que a força da água seja maior, né? Então é por isso. Em geral, os rios de planície são considerados navegáveis, pois não apresentam correnteiras ou queda d'água, elementos que dificultam a navegação. Alguns rios apresentam baixa profundidade, fator que dificulta o deslocamento dos meios de transporte fluviais. Então é isso que a tia Divina falou. Então aqueles rios que eles são mais rasos, eles dificultam, ou seja, navio de grande porte, barco grande não pode navegar por ele, porque devido ele não ser o rio que tem muita água, que tem muita profundidade para que possa navegar seguramente, né? Para que as pessoas possam andar seguramente. Então, esse tipo de rio que tem pouca água, que a sua profundidade não é tanta, eles falam que tem que usar o quê? Embarcações específicas, ou seja, barcos menores, balsas menores, né? Para poder trafegar nesse rio. Quem pilota meios de transporte fluviais precisa de se localizar ao longo do curso do rio. Para isso, adota um ponto de referência, ou seja, algo que indique o local onde o transporte está. Então, aqui, a pessoa que pilota o barco, ele tem que saber por onde que ele vai andar, qual é o percurso, qual é a profundidade, tem algum problema. Então, eles usam o quê? Um ponto de referência, né? E temos aqui o montante e o junçante. Então, o montante é tudo aquilo que se localiza antes do ponto de referência, seguindo em direção à nascente. Então, é como uma forma do piloto se direcionar para onde que ele deve ir, né? Então, o montante é o que? É o que localiza antes do ponto de referência. Então, na foto nós temos aqui uma foto aqui de um barco, né? Que ele está na água, está no rio, e aqui é o ponto de referência. Então, montante é o que? É o ponto de referência em direção ao que? Ao nascer do sol, a nascente. E junçante é o que? É após definir o ponto de referência, tudo aquilo que se localiza depois dele, segundo em direção à foz, que é chamado junçante. O que é a foz? Foz é rio sem poluição. Um rio sem poluição é aquele que apresenta águas limpas e cristalinas, nas quais os peixes e as plantas crescem naturalmente. Sua água serve para o consumo, para regar plantações, para o lazer e entre outras coisas. Então nós temos aqui, ó,
a foto desse rio aqui e a gente já percebe que ele é um rio que ele está o quê? Sadio, que ele não é contaminado, né? Um rio que não tem poluição. As águas são cristalinas, né? Olha como a gente vê o fundo do rio. E tipo assim, a vegetação ela está toda viva, toda verdinha, toda bem cuidada. Significa que o quê? Que não existe poluição. E as águas desses rios, elas são muito importantes para a nossa sobrevivência, né? Rios poluídos. A poluição dos rios ocorre pela introdução de materiais químicos, físicos e biológicos que interferem na qualidade da água e afetam o organismo dos seres vivos que neles habitam. Esse material vão desde os simples saquinhos de papel até os mais perigosos poluentes tóxicos, como os pesticidas, metais pesados, mercúrio, cromo, chumbo e detergente. Então, olha a diferença de um rio que não é poluído para um rio que há poluição. Então, o que acontece? A população ela sofre com isso, os animais sofrem com isso, né? Porque quando um rio está poluído, ele não tem vida, né? Ele é considerado um rio morto. Por quê? Porque não tem peixe, não tem plantas ao redor, né? Então, assim, os produtos químicos, desde a hora que você joga um papelzinho, um simples papelzinho de pipoca, dentro do rio, você já está poluindo ele, até os mais perigosos tipos de produtos que é jogado no rio. Então, essa foto aqui mostra muito bem como que o rio está quando ele fica poluído. Olha aqui como que ele está cheio de sujeira, cheio de lixo. E tudo isso, essa poluição, esse lixo aqui, faz com que o quê? Os animais, os peixes morram, porque eles não sobrevivem, né? Por causa devido à contaminação que tem no rio. O crescimento das cidades e as suas respectivas populações aumentou os problemas relacionados à poluição dos rios, porque o tratamento de esgotos e fossas não conseguiu acompanhar o ritmo do crescimento urbano. Então, o que acontece aqui? O maior problema, porque, tipo assim, com o crescimento das cidades, aumentou muito, a população aumentou muito, então, o saneamento básico, que a gente fala que são é, os esgotos canalizados e as fossas canalizadas para jogar num determinado lugar, isso não aconteceu na maioria das grandes cidades com o crescimento da cidade. Então, o que acontece? As pessoas acabam jogando esse esgoto e esses lixos de fósforo dentro do rio. E isso faz com que o rio fique contaminado. Jogar lixo nos rios é uma das formas de poluição mais comum. Então, isso aqui é a forma mais comum que tem de poluir um rio. Produtos químicos, sujeira dos esgotos são jogados diretamente nos rios e afetam os lençóis de água de forma que formam a nascente. Então, lençóis de água é onde nascem o que? O rio, as águas. Então, acontece o que? Que esses lençóis, eles são o que? Eles são é, prejudicados, porque fica contaminada a água com esses lixos que é jogado. O excesso de sujeira funciona como um escudo para o sol, para a luz do sol, afetando o leito dos rios e o ciclo biológico, ou seja, as plantas e os animais que nele vivem passam a sofrer as consequências da poluição. Então, o que acontece? A maioria dos animais, eles morrem, os peixes, eles morrem, eles não conseguem sobreviver. As plantas também, devido a essa grande contaminação da água, do lençol é, da água, né, os lençóis freáticos das nascentes. Então é isso que acontece. Então acaba que o rio ele vai morrendo aos pouquinhos e os animais e as plantas também sofrem essa consequência. Para que um rio seja saudável, nem lixo nem esgoto deve ser lançado diretamente nele. As consequências da poluição dos rios. Olha só o que tudo isso aí traz para a vida nossa, para a vida dos seres humanos, dos seres viventes. Olha aqui.
O nitrogênio e o fósforo são elementos essenciais para a vida aquática, mas o excesso deles, provocado pela poluição, pode causar um crescimento acelerado na vegetação aquática. Com isso, sobra menos oxigênio na água, o que pode até mesmo matar os peixes e os que vivem no rio. Então, o que acontece? O nitrogênio e o fósforo, ele é o que? Ele é um elemento químico, é um gás que ele é usado em excesso, ele, em vez de beneficiar, ele vai prejudicar, né? Então, o que acontece? Quando esses elementos são colocados em excesso, há uma o que provoca uma poluição, né? E essa poluição ela acelera a vegetação aquática. Então, assim, enche-se os rios de quê? De muito, de muita poluição e o oxigênio da água ele diminui. Então, isso acontece o quê? Acontece que há menos oxigênio na água. Com isso, os peixes não conseguem o que? Respirar, porque eles dependem do oxigênio da água para sobreviver. Então, acontece muitas mortes por causa disso. Então, nós temos aqui, ó, essa imagem aqui que está mostrando o tanto de peixes que estão mortos aqui dentro desse rio. Por quê? Por falta desse oxigênio, né? Para eles o que? Respirar e eles manterem vivos. Na exploração mineral dos rios da Amazônia, por exemplo, usa-se o mercúrio para separar o ouro de outros materiais. O mercúrio, depois de usado, é lançado diretamente nos rios, matando grande quantidade de peixes de planta. Então, o que acontece? Esse mercúrio aqui, ele é um metal, né? Ele é um metal prateado, um elemento químico que os garimpeiros, aquele pessoal que vive nos garimpos, à procura de ouro. Eles usam esse metal para fazer o quê? Para a separação do ouro dos restantes dos rejeitos que eles acham lá no garimpo. Então, o que acontece? Eles usam a água para lavar, para fazer essa separação. E dentro dessa água eles usam esse mercúrio. E muitas das vezes eles jogam essa água com esse mercúrio dentro dos rios. Então, há o quê? Há uma grande quantidade de poluição sobre isso, porque os rios, os peixes não sobrevivem, porque o mercúrio ele é muito forte, né? Então ele traz esse dano para a natureza. E isso acontece muito quando os garimpeiros fazem esse tipo de coisa. Então, faz essas coisas que não deve fazer, ou seja, joga esse mercúrio dentro da água e acaba contaminando o quê? O leito do rio, né? Que vai acabar chegando até o rio e matando todos esses peixes e essas plantas. Com isso, nem os seres vivos dos rios podem sobreviver, nem o ser humano pode utilizar a água para beber, tomar banho ou regar as plantações. Então, essa água contaminada com mercúrio, ela não pode ser utilizada para nada, nem para beber, nem para tomar banho, nem para molhar as plantas, porque ela é o que? Esse mercúrio, ele é um poluente químico muito perigoso, então causa danos às pessoas também, causa doença, né? As pessoas que têm esse contato com esse mercúrio, elas acabam adquirindo doenças, né? Que ao longo da vida acabam levando eles à morte. A poluição química das indústrias, que lançam diversos produtos químicos diretamente nos rios, sem qualquer processo de filtragem, também é bastante danosa ao ambiente fluvial. Então, aqui também tem mais outro fator que contribui muito com a poluição dos rios, é o que? É a poluição química, né? Então, o que acontece? As indústrias, elas também lançam muitos dejetos no rio que acabam contaminando, né? Então, eles não fazem uma separação de material que pode, que não pode, então acontece isso. Então, essa consequência vem vindo assim, ó, como se fosse uma cadeia, né? Um vai puxando o outro.
A poluição química das indústrias que lançam diversos produtos químicos diretamente nos rios sem qualquer processo de filtragem também é bastante danosa ao ambiente fluvial e, consequentemente, aos seres vivos, interferindo na sua composição natural. Por isso, não jogue lixo nas águas do rio, não canalize esgoto diretamente para os rios, não desperdice água em casa ou em qualquer outro lugar. Observe se alguma indústria está poluindo algum rio e avise as autoridades sobre a ocorrência. Então, nós temos que tomar cuidado, né, para que a gente também venha sofrer com todos esses danos, porque quando os rios são poluídos, nós também sofremos essa consequência, porque nós necessitamos, nós precisamos das águas do rio para sobreviver. Meus amores, agora vocês vão fazer atividades, tá? Aqui na número 1 fala assim, leia o texto abaixo. Os rios têm grande utilidade para o lazer, serve para a navegação, por permitir o transporte de pessoas e mercadorias, são utilizados para a produção de energia elétrica, são fonte de alimentos, pela variedade de peixe existente, fornece água aos seres humanos para aliviar a sede, irrigar plantações e entre outras funções. Olha, essas funções que a água nos fornece é só para o nosso benefício. Por isso é importante nós preservarmos os rios, né? Nós preservarmos o que? Essa fonte de água natural que Deus deixou para nós. Agora você vai responder. Ah, você já esteve próximo a um rio? Se você já esteve, você vai colocar sim ou não. De qual utilidade do rio você costuma se beneficiar no seu dia a dia? De qual utilidade do rio que ele costuma trazer para você como um benefício todos os dias? Aí você vai colocar, tá? Número 2, complete as frases abaixo, depois preencha a cruzadinha com as palavras utilizadas. Então você vai completar. Aqui na letrinha A tem assim, ó. A água doce é necessária para o funcionamento de uma usina hidrelétrica. A água dos rio. Aí você vai preencher, depois você vai completar a cruzadinha. Número 3. Procure no caça-palavra abaixo as palavras que completam as frases a seguir. Então, nós temos a frase de letrinha A aqui. Existem rios que são utilizados para o de cargas e de pessoas. Existe rios que são utilizados para o transporte de carga e pessoa. Então, você vai procurar a palavra transporte aqui, tá? Os meios de transporte que utilizam as águas do rio são classificados como, tá? Alguns exemplos de embarcações fluviais são os e os. Quais são os tipos de embarcações que existem? Para a navegação é necessário que, aí você vai completar da forma adequada. Responda à pergunta abaixo. Qual é a importância dos rios em nossa vida? E você vai responder com as suas próprias palavras. O que você entendeu da importância dos rios em nossa vida, tá, meus amores? Essa é a tarefinha de hoje. Faça com bastante atenção, capricho, tá? Se você tiver com dificuldade, você pode chamar a Tia Divina, pode ligar para a Tia Divina, que a Tia Divina está aqui para ajudar vocês, tá, meus amores? Então, um beijo grande no coração de cada um de vocês e fiquem com Deus.